de sessão. Bem-vindos ao ciclo de videoconferências FICAD, que terá lugar todos os meses, e vamos dar início à videoconferência de infração normativa de comportamentos escondidos e identidades transversais, que será dinamizada por 5 conferencistas. A moderação desta sessão estará a cargo da professora Patrícia Pereira, investigadora em Sociologia Urbana, membro da direção do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e responsável pelas edições, a quem passo já a palavra. Bom dia, professora Patrícia Pereira. Muito bom dia, Lúcia. Muito bom dia a todos os que nos estão a ver e ouvir, e muito bom dia também aos nossos conferencistas. Bem-vindos a esta videoconferência, que é, na verdade, a apresentação deste livro de infração normativa, comportamentos escondidos e identidades transversas. Este livro é um livro editado pela editora Humos na coleção que é coordenada pelo CICSNOVA, pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, coleção Diagnóstico e Perspectivas, e este livro é, na verdade, uma dupla celebração, não é? Faz parte da celebração dos 20 anos da Estratégia Nacional contra a Droga, mas é também a celebração ou o corolário de um trabalho conjunto que tem também já quase 20 anos, não é? Entre o CICAD e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e neste caso, neste momento, o CICSNOVA, na pessoa do professor Casimiro Balsa, também, que se juntará a nós um pouco mais tarde, que é quem tem, na nossa faculdade, no nosso centro de investigação, colaborado com o CICAD, que tem realizado os inquéritos à população geral, estes inquéritos sobre o consumo de drogas e outras substâncias aditivas. E, portanto, este livro e esta apresentação é, na verdade, esta dupla celebração. Por um lado, por outro lado, ele é também uma interpelação sobre estes dados que têm saído destes inquéritos. Ele é um aprofundar das reflexões acerca destes comportamentos fora da norma, se é que posso dizer, mas os nossos conferencistas dirão muito melhor do que eu, obviamente, e, portanto, ele é uma reflexão mais aprofundada sobre estas questões do que aquilo que normalmente tem sido, tem saído dos próprios da análise dos inquéritos, etc. E, portanto, é este livro que é também ele próprio pluridisciplinar, tem contributos da Sociologia, tem contributos da Psicologia, tal como aqui hoje também teremos contributos da Psicologia, da Sociologia. E gostaria de não demorar muito mais tempo, só dizer que este livro tem contributos também metodológicos e epistemológicos de reflexão sobre as questões que aqui nos trazem hoje e que são do interesse de todos aqui. Sem vos tomar mais tempo, vou passar de imediato a palavra aos nossos conferencistas. Vamos ter, em primeiro lugar, o professor João Golão, desculpem, o Dr. João Golão, diretor-geral do CICAD. De seguida, o professor Marc-Henri Solé, da Universidade de Friburgo, que também colaborou no livro. O professor João Golão escreveu o prefácio. E, de seguida, a seguir ao professor Marc-Henri Solé, temos o professor Luís Fernandes, da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia, Ciências da Educação. E, por fim, o professor Casimiro Balsa, o organizador, coordenador desta obra, que nos falará em último. E o professor Casimiro Balsa é investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, eu passarei de imediato a palavra ao Dr. João Golão, sem mais demoras. Doutor. Muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado por estar connosco e pela flexibilidade. Infelizmente, esta ferramenta que é excelente e que nos permite aqui encontrar-nos em tão grande número, às vezes prega-nos partidas e tínhamos, digamos que um alinhamento ligeiramente diferente
para as intervenções, eu acabo por me competir, primeiro que tudo, agradecer a presença de todos, antes de mais os nossos preletores, a nossa moderadora, a professora Patrícia Pereira, a esperada presença do professor Casimiro Balsa, que vamos ver se consegue realmente resolver os problemas técnicos que o afligem neste momento, o professor Marc-Henri Solé, o professor Luís Fernandes, que saúde muito vivamente, já não nos encontrávamos há muito tempo, tem andado por outros territórios, tanto quanto dá para percebermos. O meu colega Dr. Manuel Cardoso, o Subdiretor-Geral do SICAD, agradecer a todos os presentes por estarem aqui connosco, à equipa de formação do SICAD por organizar mais este encontro no âmbito do ciclo de videoconferências do SICAD, e dizer que antecipo um conjunto de intervenções muito interessantes sobre este tema, que é desafiante, diria, a questão da difração normativa, desde logo o próprio título do livro e da videoconferência nos convoca para uma reflexão que eu espero que seja aprofundada pelos diversos preletores. Eu gostava de aproveitar para além, enfim, da integração desta videoconferência na celebração dos 20 anos da Estratégia de Luta contra a Droga, a Estratégia Nacional, eu gostava de partilhar convosco alguma reflexão. Nós temos feito um caminho desde há 20 anos, 20, 22, já temos a estratégia de 98, 99, tem feito o seu caminho, temos feito algumas inflexões a partir dessa estratégia, mas no essencial ela mantém-se atual e mantém-se a base das nossas políticas relacionadas com substâncias ilícitas, sendo que fomos adicionando, digamos assim, novas preocupações e desenvolvendo novas respostas. Mas ao nível desta questão da difração normativa, eu gostava só de recordar e partilhar convosco uma experiência que, devo dizer, foi das mais gratificantes da minha vida profissional, e que foi a participação no grupo que elaborou essa estratégia nacional de luta contra a droga de 99, que incluía, como todos sabemos, a proposta de descriminalização do uso de todas as substâncias, uso e posse para uso pessoal. Eu estou a ouvir, estou a seguir a... Ótimo, já cá está o professor Casimiro, ainda bem que conseguiu entrar. Portanto, uma saudação especial para o professor Casimiro Balsa, com quem trabalhamos há já muitos anos, e que nos tem ajudado a melhor compreender a evolução nos tem ajudado a melhor compreender a evolução do fenómeno dos usos de substâncias e não só, mais recentemente também de outro tipo de comportamentos potencialmente geradores de dependência. Mas aquilo que ia dizer-vos era que, no âmbito da minha participação no tal grupo da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, o grupo que elaborou a proposta de estratégia, nós apresentámos uma proposta de estratégia ao governo de então, que foi adotada como um pacote completo, diria assim, que incluía várias propostas, seja na área da redução da oferta, mas sobretudo na redução da procura, na prevenção, novas formas, uma sistematização de intervenções ao nível da prevenção, do tratamento, a consagração das políticas de redução de riscos e minimização de danos, reinserção social, tudo isto incluído num pacote, deixem-me dizer assim, que incluía também a descriminalização, porque assentava na ideia de que estávamos a lidar,
no livro há várias passagens que discorrem sobre isto. Estávamos a lidar sobretudo com uma doença ou uma situação que deveria ser abordada sob o olhar da saúde e da área do social, muito mais do que da justiça e da criminalização, e, em consonância, propusemos a descriminalização do uso e posse para consumo pessoal de todas as substâncias. Como se recordarão, alguns de vós saberão, a estratégia foi aprovada como um pacote que incluía todas estas vertentes, mas a questão da descriminalização não cabia nos poderes do governo e teve que ser submetida a votos na Assembleia da República. Ora, houve aqui uma dilação de um ano e pouco, desde a apresentação e aprovação da estratégia pelo governo até à discussão que ocorreu na Assembleia da República. E o grupo de proponentes da estratégia aproveitámos esse período para organizar um número bastante significativo de discussões públicas em torno da proposta de descriminalização. Houve várias sessões, um pouco por todo o país, em grandes espaços, em cinemas, e eu recordo a afluência impressionante na época de cidadãos, de organizações, de associações de pais, de organizações de diversa ordem, que se juntaram para discutir a proposta da descriminalização. E aquilo que eu retenho desse tempo é um vastíssimo apoio à ideia da descriminalização do uso de drogas. E do meu ponto de vista, isto é um pouco a interpretação que tenho para mim, é que esse apoio do cidadão anónimo, porventura afetado a nível familiar por problemas relacionados com o uso de drogas, tem a ver exatamente com a transversalidade em termos sociais que nessa altura assistíamos nos problemas relacionados com drogas no nosso país. De facto, o início dos problemas relacionados com drogas, ou pelo menos a assunção de uma expressão numericamente significativa, foi mais ou menos explosiva depois da nossa Revolução Democrática. E foi completamente transversal, embora tenha naturalmente atingido algumas camadas mais vulneráveis do ponto de vista social. O que é facto é que atingiu todas as camadas da nossa sociedade. Classe média, classes altas, classe política. Enfim, houve uma altura em que era praticamente impossível encontrarmos uma família portuguesa que não fosse afetada por problemas relacionados com o consumo de drogas. E do meu ponto de vista, isto facilitou a tal expressão a que assistimos nessas sessões públicas de um apoio muitíssimo alargado à ideia de descriminalizar. Como se penso que o facto de muitas pessoas, muitas famílias de classe média serem afetadas por este fenómeno criou como que uma predisposição para o desenvolvimento de políticas mais consentâneas, com alguma tolerância ou pelo menos com alguma compreensão do fenómeno do uso problemático de drogas como uma questão de saúde. Apenas caricaturando, eu posso imaginar uma mãe de família de classe média, mãe de um jovem com problemas relacionados com o uso de substâncias, a discutir vamos imaginar, a discutir com o padre e a partilhar com ele: o meu filho não é um criminoso, o meu filho é uma boa pessoa, é um bom rapaz, uma boa rapariga.
mas não precisa nada de ir para a cadeia por causa do uso de drogas. O que precisa é de ajuda, precisa de tratamento, precisa de acesso a cuidados. E isto de alguma forma fez corresponde a uma certa representação social que, do ponto de vista, tem muito a ver com esta tal transversalidade ao nível das várias classes. Eu não sou longe de nenhum teórico destas coisas, mas li com muito agrado este livro, resultante de reflexão de pessoas que têm dedicado uma boa parte da sua vida e da sua vida académica à reflexão sobre estes temas, e penso que temos condições, dada a excelência dos preletores que temos connosco, para com eles aprender e dar nomes às coisas, que é algo que eu, nesta reflexão que convosco partilhei, nunca tinha chamado de nome nenhum a esta constatação, este sentimento que me veio da experiência direta no terreno, na interação com as pessoas em torno da discussão sobre este tema. E uma vez que estamos muito atrasados e temos de facto os autores ou parte dos autores deste livro aqui presentes, ficava-me por aqui agradecendo mais uma vez a todos o associarem-se à celebração deste aniversário da estratégia, incluindo no ciclo de videoconferências do CICAD o lançamento deste importante livro. Obrigado a todos. E passava, professora Patrícia Pereira, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Já está connosco, doutor. Ótimo, já com luz, com som e imagem. Sim. Finalmente, obrigado, bem-vindos. Obrigada, doutor João Golão. Muito obrigada também por ter ficado dentro do tempo que combinámos, para que consigamos gerir aqui bem a questão. E por falar do que eu não disse anteriormente, aquilo que vamos fazer em relação à participação do público e às questões é deixar todas as questões para o fim. Quando todos os nossos oradores terminarem, vamos ter um momento de perguntas e respostas e, portanto, a ideia é que os participantes que nos estão a ouvir coloquem as suas perguntas e respostas na secção Q&A da plataforma, que está ali do vosso lado direito. E eu tentarei, podem ir colocando à medida que estão a ouvir, e eu tentarei depois, pela ordem de chegada das perguntas, colocar algumas questões a cada um dos oradores, para que eles possam, uma ou duas a cada um, veremos mais ou menos o tempo, para que eles possam responder, pelo menos, a algumas das questões colocadas. Muito obrigada, e eu passarei de imediato, então, tendo em conta que já temos o professor Casimiro Balsa connosco, passarei de imediato a palavra ao professor Casimiro Balsa. Professor. Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Sim. Bom, eu peço imensa desculpa pelos inconvenientes técnicos. Não sei o que se passou, mas enfim, vamos à frente. Muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos e saudações a todos os participantes. Uma saudação especial aos autores que puderam inscrever-se neste encontro à distância, a professora Alexandra Oliveira, da Faculdade de Psicologia e das Ciências de Educação da Universidade do Porto, o professor Di Bajoá, que tem tentado entrar em contato connosco com alguma dificuldade também, espero que ele esteja a ouvir-nos agora, mas não vi. Os meus agradecimentos também aos colegas do painel, ao professor Patrícia, ao professor Macado Solé, ao professor Luís Fernandes, e finalmente, os meus cumprimentos e agradecimentos ao diretor do CICAD, o Sr. João Golão, ao subdiretor-geral do CICAD, o Sr. Manuel Cardoso, talvez aqui um agradecimento e uma saudação amigável ao Dr. Joaquim Rodrigues, que me aliciou há já alguns anos para este mundo das drogas e que me permitiu estar hoje aqui na vossa agradável companhia. É uma honra poder ter este livro sobre a legislação normativa associado às comemorações dos 20 anos de Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. De facto, a produção deste livro nasce e cresce com o desenvolvimento desta política pública. Isso quer dizer que, para além de um resultado, este livro significa também
como um roteiro de uma caminhada já longa, 20 anos. Devo esclarecer que a primeira pedra deste trabalho foi colocada em 2005, com a organização de um colóquio internacional já centrado sobre a problemática da difração normativa, comportamento escondido e atividades transversas. Devo confessar que, às vezes, o caminho interessa-me tanto como o resultado, e neste caso o caminho tem sido muito interessante e muito agradável. Esta caminhada comporta, do ponto de vista científico, comporta algumas encruzilhadas para as quais o livro procura encontrar, discutir algumas saídas. Eu gostaria de vos apresentar muito brevemente, já com o atraso que temos, algumas destas encruzilhadas. A primeira encruzilhada resulta do confronto entre vários caminhos que podem ser seguidos para enquadrar política e tecnicamente os problemas dos consumos. As opções políticas, antes de poderem ser tidas como referenciais para o diagnóstico e para o tratamento dos problemas, significam, perfilam-se de alguma forma em relação a códigos morais. A opção portuguesa, por exemplo, significa contra a posição proibicionista, que aponta para a negação de qualquer comportamento. Ao contrário, a política portuguesa afeta o dado incontornável das culturas, de culturas que criam oportunidades e até mesmo banalizam de forma alguns fatores. Esta encruzilhada não foi fácil de resolver e acredito que ela não se tenha resolvido de uma vez por todas, mas que ela exige uma constante vigilância. A forma como podem sobrepor-se diferentes códigos morais, modelos organizacionais, quadros de percepção dos problemas e os saberes e as competências de vários técnicos especialistas profissionais, constitui uma primeira entrada para a difração normativa. No livro, esta dimensão é tratada pelo Dr. João Golão, pelo Henri Bergeron, na altura membro do Observatório Europeu, hoje investigador no CNPq em Paris, e tratada também pelo professor Luís Fernandes, da Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação do Porto, que temos o prazer de ter connosco, e que desconstruiu bem esta noção de difração normativa e que teremos o prazer de ouvir a seguir. A segunda encruzilhada joga-se ao nível da metodologia de observação dos comportamentos contínuos. Como, por efeito, observar comportamentos que se escondem? Porque não se deixam ver, porque são negados ou porque são dissimulados. Aliás, esta dissimulação faz-se de acordo com estratégias diferenciadas, segundo os contextos e de acordo com o modo como são interiorizadas as normas morais, sociais, jurídicas, sanitárias, até à própria ética das relações familiares ou das relações com os mais próximos. A este nível, a difração normativa obriga a que sejam encontradas as melhores soluções metodológicas, particularmente no caso que nos ocupa, o Inquérito Nacional à População Geral, por se tratar de um instrumento de recolha extensiva, não é fácil de observar estes comportamentos escondidos, e o livro tenta equacionar um pouco essas questões, que são tratadas de forma mais precisa pelo François Beck, na altura dirigente do Observatório Francês da Droga e Toxicomania, e atualmente investigador em Paris. E também pelo Luc van Campenhout, professor da Universidade de São Luís, em Bruxelas, e na Universidade Católica de Louvain. Uma terceira encruzilhada resulta do facto de os comportamentos escolhidos só se fazerem sentido, só vai fazer sentido, de facto, tendo em conta os perfis diferenciados das populações, particularmente a forma como cada indivíduo, de acordo com circunstâncias que estamos vindo a procurar esclarecer, as circunstâncias que os levam a julgar com os diferentes níveis de constrangimento, possibilidades colocadas pelas ordens normativas e com os diferentes tipos de censura que estes códigos normativos impõem. Confrontados com esta censura, os indivíduos não podem ser eles mesmos e, dependendo e de acordo
ou as circunstâncias, eles são conduzidos a construir aquilo a que chamamos as identidades transversas. Considerando diferentes populações, o livro apresenta alguns exemplos de como se constroem e manifestam estas identidades transversas com os trabalhos do saudoso Policarpo Lopes, da professora Alexandra Oliveira, da Faculdade de Ciências e Psicologia da Faculdade do Porto, do professor Fernando Diogo, da Universidade dos Açores, e do professor João Filipe Marques, da Universidade de Algarve. Uma quarta encruzilhada, finalmente, atenta, portanto, resulta, digamos, da necessidade de construir coerências que permitam segurar os diferentes fios que colocamos no nosso teatro. A noção de infração normativa parece-nos o conceito, a noção mais adequada para ligar estas contas. Esta opção tem sido, pode não ser consensual. Lembro-me que colegas que, embora não se pronunciassem sobre a problemática do livro, questionavam o princípio da analogia que fazemos com a física. Mas a produção de coerências teóricas funciona mesmo assim, com analogias, com metáforas, algumas provisórias, outras que acabam por se enraizar no nosso raciocínio permanentemente e que nos permitem dizer, em alguns momentos, como percebemos e como fazemos isso. Lembro-me, sobretudo, das discussões com o Marc Rissolet ao longo de caminhadas físicas e intelectuais que costumamos partilhar e que partilhamos ao longo da produção deste trabalho. Ele vos dará conta a seguir da sua entrada de rede. Outros colegas contribuíram igualmente para o questionamento teórico posto por Holmes, o professor Guy Bajois, que espero que nos esteja a ouvir neste momento, tenha conseguido entrar no site, a professora Cristina Albuquerque, da Universidade de Coimbra, e a professora Viviane Chantel, da Universidade de Fribourg. Agradeço a todos e agradeço a todos vocês também pela vossa confiança. Muito obrigada, professor Casimiro Balsa. Vamos passar então a palavra ao professor Marco Rissolet, justamente para nos dar a sua visão sobre essa produção teórica só. O professor Marco Rissolet não vai falar em português, mas ele vai partilhar connosco um PowerPoint que estará em português para mais facilmente podermos seguir. Marc-Henri, bonjour. Le micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis en train de mettre, voilà, le PowerPoint. Il est partagé. Vous le voyez? Oui, oui. Bom dia. Muito obrigado. Je ne suis pas capable de parler en portugais, donc désolé. Malgré mes nombreuses années de présence au Portugal, mes compétences sont toujours aussi limitées. Donc, je vais essayer rapidement d'expliquer pourquoi, quand le professeur Casimiro Balsa m'a proposé... Vous voyez le PowerPoint ou vous ne le voyez pas? Non, on ne voit pas. Alors, moi, je ne... Vous le voyez? Oui. Ok. Un petit peu plus grand, peut-être? Oui, j'essaye, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, là, on ne voit pas. Ok, alors... Voilà. Vous le voyez là? Oui, mais je oui. ne peux pas l'avoir plus grand. J'en suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Paramètre d'affichage, non, il ne veut pas se mettre plus grand. On va faire comme ça. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Donc je disais, je suis tout à fait heureux de pouvoir parler aujourd'hui et expliquer pourquoi, lorsque le professeur Casimiro Balsa m'a invité il y a quelques années déjà
à réfléchir à la notion d'identité transverse. Pourquoi j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, et vous le verrez peut-être des intérêts qui sont un peu différents aujourd'hui. Au moment où il me sollicitait, je travaillais depuis quelques années déjà autour des questions de dépendance, et j'avais mené plusieurs recherches sur la gestion de la consommation de drogue dure et sur les formes de sortie de la dépendance dans des contextes de réduction des risques. Et je voyais dans l'idée d'identité transverse, je voyais un heureux contre-pied à une thèse qui était développée à l'époque par des auteurs comme Robert Castel et Albert Augien sur l'idée de recouvrement des lignes biographiques par une seule, celle de la consommation. En quelque sorte, on voyait là comme deux idées qui s'opposaient, soit la consommation venait recouvrir toutes les autres dimensions biographiques, soit ce que nous semble-t-il proposer la notion d'identité transverse. Au contraire, on voyait une pluralité d'identités et donc une pluralité d'inscriptions. Paradoxalement, plus j'y ai réfléchi, plus ma vision sur la notion d'identité transverse a changé, et je voudrais aujourd'hui presque en faire proposer une thèse paradoxalement inversée. Il me semble que les vertus de la notion d'identité transverse, la vertu est à chercher non pas dans la capacité à rendre compte des conduites de personnes qui seraient troubles ou troublées, mais davantage dans la potentialité de rendre compte des logiques ordinaires, des logiques sociales ordinaires de tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et pour essayer d'expliquer cela, je vais partir d'une autre... excusez-moi, je fais glisser mon PowerPoint. J'espère que vous voyez apparaître. Il ne veut pas apparaître. Toujours pas. Je n'arrive pas. Non, PowerPoint, j'en suis désolé. Il bloque. Écoutez, je vais continuer. M'excusez. Je n'arrive pas à comprendre. Si vous voulez, je peux partager. Oui. Alors, vous pouvez le partager si vous voulez. S'il vous plaît, vous pouvez l'éteindre. Faire sortir. Ah, merci. Alguns problemas técnicos, mas vamos já resolver. A doutora Lúcia vai partilhar o PowerPoint. Alors, on peut passer au numéro 2. Merci. Et donc, pour tenter d'expliquer cette idée, je voudrais partir de ce qui est à mes yeux une sorte de tension dans le raisonnement sociologique. En fait, quand on regarde très tôt, on voit avec Georg Siemens au début du XXe siècle énoncer quelque chose qui ne sera pas pris en compte régulièrement par l'analyse sociologique et pourtant qui me semble fort intéressant. C'est l'idée selon laquelle les individus ne sont pas intégralement présents dans les situations dans lesquelles ils sont engagés, que les individus ne sont jamais totalement là. Et à l'inverse, pour pouvoir rendre compte de la manière dont les individus agissent, et ça Alfred Schultz nous montre très tôt, pour rendre compte de la façon dont les individus agissent, eh bien, il est nécessaire de réduire leurs propriétés à ce qu'ils sont capables de mobiliser et seulement ce qu'ils sont en situation de mobiliser dans un lieu, à un moment précis, dans un moment précis, et ceci pour pouvoir formaliser, pour pouvoir théoriser. Au point où Albert Schultz parle d'homonculi plutôt, de petits hommes, de petites femmes bien sûr, qui viennent agir comme, en quelque sorte, la théorie sociologique en a besoin pour pouvoir rendre compte des comportements. Et donc, de ce fait, on a une tension, en quelque sorte, entre d'un côté une thèse qui nous dit mais jamais les acteurs ne sont totalement
intégralement présents dans les situations dans lesquelles ils sont. Et puis de l'autre, on a toute construction théorique est nécessairement basée sur l'idée qu'il faut éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, toutes les propriétés qui ne sont pas suffisantes pour permettre d'expliquer la manière dont les individus agissent dans une situation. Et il me semble que ce que vient permettre de soutenir l'idée d'identité transverse, c'est la vision de Georg Simmel, mais dès lors, cela suppose d'élargir le raisonnement sociologique. C'est ce que je voudrais essayer de faire. C'est la slide suivante. C'est ce que je voudrais essayer de faire en 2 temps. Un premier moment où je voudrais très rapidement montrer la manière dont on a pensé dans les théories sociologiques la non-intégration des acteurs et qu'à chaque fois, quand on a mobilisé cette idée de non-intégralité des acteurs dans les situations, à chaque fois on l'a pensé pour expliquer pourquoi les individus étaient plus puissants pour agir, avaient plus de capacité d'agir, ou au contraire, pourquoi ils avaient moins de capacité d'agir, parce qu'ils ne pouvaient pas être intégralement. Et puis, dans un deuxième temps, rapidement, je voudrais essayer de revenir sur la proposition de Schutz et de dire, mais dès lors, si l'on ne veut plus raisonner à partir de petits outils, eh bien, il est nécessaire alors de modifier le raisonnement sociologique et dès lors de penser autrement la façon dont nous allons théoriser l'action des individus dans les actions. Et vous le verrez in fine que ça peut avoir des incidences sur la façon dont on pourra se servir de la notion d'identité transverse de manière générale et plus particulièrement pour rendre compte des situations dans lesquelles se trouvent par exemple des personnes troubles ou troublées comme des personnes dépendantes. Le PowerPoint suivant, s'il vous plaît, merci. Et là, je vais monter dans cette première partie très rapidement, montrer que les mobilisations que les auteurs ont faites sont rapidement dites de 3 ordres. Dans l'analyse sociologique, soit vous trouvez des auteurs comme Harold Garfinkel, comme Isabelle Taboada-Lunetti, comme Robert Castel, qui nous disent tous, d'une manière ou d'une autre, l'ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est hors de la situation, n'a pas d'existence ici. Et très souvent, justement, c'est ça qui est intéressant, ça caractérise des populations qui sont des populations, alors on va dire, fragilisées, exclues, démunies. Et vous le voyez pour Garfinkel, c'est le célèbre article sur Agnès, qui nous parle de cette personne qui voulait faire une opération pour lui permettre d'atteindre biologiquement l'identité sexuelle qu'elle avait dans son identité psychique. Et donc, il nous montrait bien que la façon dont Agnès devait agir était une manière d'être totalement présente. On pouvait parler même de surmultiplication de l'acteur dans la situation, dans sa capacité à agir. C'est la même chose que nous dit Isabelle Taboada-Leonetti, avec l'idée de paradoxe de l'exclu, qui est plus acteur que vous et moi, parce qu'il est, c'est son expression, intégralement pris dans la situation dans laquelle il se trouve. Nous sommes dans ces situations-là, nous disait-elle. Ou, in fine, on peut réduire la thèse de la superposition des lignes biographiques dépendant de Castel et d'Augien à la même thèse. Ils sont totalement pris par la consommation à un point tel qu'il n'y a pas d'ailleurs qui peut intervenir dans leur existence. Ce qui me semble important de souligner, c'est que cette idée il n'y a pas d'ailleurs dans l'ici et a toujours été mobilisée pour qualifier des populations fragiles, fragilisées, démunies ou déficientes, ou troublées. A contrario, quand on fait intervenir l'ailleurs dans l'ici, quand l'ailleurs est reconnu, eh bien cet ailleurs est un moyen d'expliquer les grandes capacités des acteurs à agir ici. Alors, j'ai mobilisé rapidement plusieurs auteurs, soit c'est l'homme pluriel, l'acteur pluriel dont nous parle Bernard Lahire, et qui nous dit, comme nous sommes socialisés dans plusieurs univers, dans plusieurs
environnements, eh bien, le problème majeur qui se trouve posé à nous, c'est celui de mettre en bonne connexion la socialisation qui correspond au contexte dans lequel nous vivons, où nous sommes engagés à un moment présent. Donc, on voit bien qu'il y a une pluralité d'ailleurs possible. L'important est que l'acteur sache mettre en connexion, reconnaître la bonne manière d'agir, la bonne socialisation dans la situation telle qu'elle est définie ou telle qu'il peut la définir. Faute de quoi, il lui faudra prendre des risques, improviser ou faire des translations, faute de quoi, donc, il sera plus fragile. Vous avez une autre manière de reconnaître l'ailleurs dans l'ici, en voyant dans l'ailleurs une ressource. C'est bien sûr l'acteur stratège de Michel Certeau qui définit le stratège comme celui qui est capable d'agir en mobilisant des espaces et des temporalités différentes pour pouvoir agir ici et maintenant. On voit bien le stratège comme le joueur d'échecs, c'est celui qui est capable d'agir en mobilisant des ressources venant d'ailleurs et en mobilisant des temporalités venant d'ailleurs. Donc les ailleurs sont une ressource pour augmenter la capacité d'action ici des acteurs. Vous avez l'acteur rusé, j'ai pris l'exemple de Georges Ballandier et Jean Duvigneau. Ces auteurs nous montrent très bien que qu'est-ce que la ruse? La ruse, c'est faire croire que ce qui est ici est un ailleurs. C'est tromper sur la représentation de la réalité pour permettre à un autre acteur d'agir conformément à cet ailleurs qui est présenté comme un ici. Donc, là encore, c'est une façon, si vous voulez, d'augmenter les capacités de l'acteur qui trompe l'autre acteur en lui faisant prendre un ailleurs, un ici pour un ailleurs. Et puis, bien sûr, vous avez la thèse classique connue, développée par Haroun Jamous, Michel Crozier ou Erhard Friedberg, qui essaye de nous expliquer que les acteurs qui sont à la conjonction, les marginaux séquents, qui sont à la conjonction de deux mondes, sont des acteurs qui démultiplient leur capacité d'agir parce qu'ils peuvent peser sur des informations qu'ils font circuler d'ailleurs vers ici, parce qu'ils peuvent ainsi réduire les zones d'incertitude de l'action des autres acteurs. Donc, vous voyez, dans cette thèse-là, ce qui est important dans cette thèse, l'ailleurs comme ressource de l'ici, c'est qu'on va chercher, on va faire jouer des références à un ailleurs comme des modalités d'augmentation de la capacité des acteurs ici. Et puis, la thèse inverse va être celle de Howard Becker dans cette idée de pari adjacent et d'engagement qui nous montre que, sur le fond, nous sommes tenus par nos actions antérieures, celles que nous avons développées dans un ailleurs, à un autre moment, dans un autre contexte. Mais nous sommes tenus par elles, nous sommes engagés, nous sommes pris en gage par elles, et de ce fait, des paris que nous avons faits à un moment donné pour lancer des actions, eh bien, continuent à structurer dans un autre contexte, d'ailleurs ici, continuent à structurer nos manières d'agir. Donc, j'ai été très rapide, mais j'ai voulu montrer que soit la thèse 1, eh bien, l'ailleurs n'existe pas et condamne en quelque sorte les acteurs affaiblis, on va le dire ainsi, à toujours agir dans l'ici et donc à être beaucoup moins actifs, beaucoup moins performants, même si paradoxalement ils doivent démultiplier leur capacité d'action. La thèse 2, consiste à reconnaître des ailleurs dans l'ici qui deviennent des ressources, des manières pour les acteurs d'augmenter leur capacité d'action. Et puis la thèse 3 qui nous montre au contraire que les acteurs sont tenus par des ailleurs antécédents, des ailleurs antérieurs, qui viennent en quelque sorte limiter nos capacités d'action pour rester cohérents et conséquents par rapport à des actions que l'on a posées antérieurement. Alors, j'aimerais maintenant, pour avancer dans mon propos, s'il vous plaît, le PowerPoint suivant, merci. J'aimerais voir quelques pistes pour reconnaître la notion d'identité transverse dans toute sa force et dans tout son intérêt, sans la réduire
à des populations particulières et sans en altérer la puissance analytique. Et il me semble qu'on peut le faire de trois manières qui ne sont pas des manières exclusives et alternatives, mais qui sont des manières cumulatives. La première, paradoxalement, et je retourne en quelque sorte, j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, la proposition faite par mon ami Casimiro Balza, de dire non, ça n'est pas une propriété, l'identité transverse, les identités transverses, ça n'est pas une propriété de certains individus dans certaines situations. Pour donner pleine et entière force à cette notion, il faut la banaliser. Banaliser, un peu comme j'avais essayé de le faire avec la notion de gestion de la consommation de drogue dure, dire gérer la consommation de drogue dure, eh bien, c'est sans doute un peu différent, mais pas vraiment différent que gérer d'autres formes de consommation qui génèrent des dépendances, que ça soit l'alcool, que ça soit le travail, que ça soit, on peut imaginer, le chocolat ou les réseaux sociaux. Eh bien, là, c'est la même idée, banaliser et considérer que les identités transverses sont une composante ordinaire de toutes les interactions sociales et non pas de certaines seulement. Deuxième position, de l'élargir. De l'élargir, pensons simplement au travail de catégorisation. Pensons tout simplement au travail de définition des situations que tous les acteurs font pour pouvoir agir. Ce travail de catégorisation, ce travail de définition des situations est toujours un travail qui coupe dans un trop-plein de signification, qui coupe dans la polysémie du social et qui suppose qu'il y a de la perte ou qu'il y a du surplus de réalité qui n'est pas pris en compte dans l'interaction entre les acteurs. Ça présuppose donc, si vous le voulez bien, d'imaginer que ce qui est visible et devient réalité dans les interactions n'est qu'une part de ce qui aurait été possible compte tenu de ce qu'il y avait a priori d'envisageable dans ces situations et que les acteurs ont dû couper, trancher dans cette polysémie, dans ce plein social qu'il y a pour pouvoir agir. S'il n'y a pas cette coupe, s'il n'y a pas cette délimitation, s'il n'y a pas cette catégorisation, il n'y a pas d'action possible. Mais dès lors, on voit qu'il y avait d'autres interactions possibles, il y aurait pu avoir d'autres définitions des situations possibles, et donc c'est ce trop-plein qui devient important à prendre en considération pour comprendre que dès lors, il va y avoir, et j'en reviens à mon niveau supérieur, qui est celui de la requalification. Dès lors, il faut imaginer que si on élargit, il faut penser qu'il y a une pluralité de niveaux, une pluralité de plans, une pluralité d'échelles qui simultanément pourraient exister et qui peut-être existent dans les interactions. Souvenez-vous de la thèse des cadres sociaux de Goffman, quand il nous parle de ces cadres primaires ou de ces cadres transformés, eh bien, on voit bien que là, dans les interactions, quelquefois, il y a une mécompréhension des acteurs, tout simplement parce que, dans certains cas, certains réfèrent à des cadres, on va dire, primaires, alors que d'autres réfèrent à des cadres modalisés, transformés. Il faut concevoir, dès lors, probablement, qu'il y a plusieurs arrière-plans qui supposent plusieurs rôles, plusieurs significations, et que ces rôles et ces significations peuvent être différents quand on s'engage dans l'interaction. Et donc, si vous me permettez cette expression, qu'il faut substituer à une épistémologie de la transparence du social, une épistémologie de l'opacité, une épistémologie qui nous permettrait de comprendre que ce que nous voyons n'est qu'une partie de ce qui est possible et peut-être même de ce qui est engagé. Et que ce sont des situations particulières qui font que quelquefois, on a cette dualité-là. Deux auteurs à ce niveau,
pour comprendre cette idée de requalification. L'un, c'est Claude Jarreau, un auteur belge, qui nous explique sur le fond, vous pouvez faire défiler le PowerPoint. Voilà, merci beaucoup. Qui nous explique que contrairement à ce que nous pensons, les acteurs ne sont pas des acteurs rationnels. Les acteurs sont des acteurs qui agissent comme ils peuvent. Ils bricolent, ils tâtonnent. Et le social ne se fabrique pas rationnellement, le social se fabrique comme il peut, par hasard. Et c'est le jeu d'une construction hétéroclite qui, à un moment donné, va donner forme à quelque chose que l'on nommera social, ce quelque chose qui peut-être va se réifier, qui peut-être va prendre une sorte de signification univoque, et pourtant il a été fabriqué à partir de tâtonnements, d'hésitations, et pas du tout à partir de raisonnements construits, rationnels, stratégiques, justement. Donc, la première, peut-être, idée pour aller dans cette direction, c'est pas celle que je suivrai, pour ma part, mais je vous invite néanmoins à la considérer. C'est celle qui consiste à considérer l'action comme désordonnée, décoordonnée, et c'est un miracle que les acteurs se comprennent de temps en temps. Nous dit jamais. L'autre, c'est celle poursuivie par Danilo Martuccelli, un sociologue franco-péruvien, qui insiste sur l'idée d'entremonde. Il parle d'intermonde. Il me semble que cette idée d'intermonde, c'est tout ce qui serait dans l'infravisible du social et qui nous permettrait de comprendre qu'il y a une pluralité de possibilités. Il y a des couches, il parle de texture du social, des couches qui sont là, présentes, superposées, dans lesquelles les acteurs agissent ou se meuvent et qui, à un moment donné, donnent quelque chose de visible, donnent quelque chose, je termine, donnent quelque chose de tangible, et ceci permettrait de comprendre une certaine élasticité du social quand il nous parle de cette consistance particulière de l'inframonde qui nous permettrait donc de théoriser et de comprendre cette idée. Pour conclure, et merci de passer à la dernière diapositive, pour conclure, et contrairement à ce que j'imaginais au départ, je crois que toute la vertu, toute la pertinence de la notion d'identité transverse, c'est de surtout ne pas la laisser entre les mains, si j'ose dire, d'une population qui serait des acteurs pleins de duplicité, des acteurs capables de dédoublement, capables de tromperie, capables de louvoyer, capables de tricher. Il me semble que ce serait fondamentalement appauvrir la notion d'identité transverse. Au contraire, j'espère vous avoir rapidement convaincu, au contraire, je pense que l'idée d'identité transverse prend toute sa valeur si on la considère comme une activité, une trame qui caractérise l'activité ordinaire de l'action en société de tous les acteurs et pas de certains acteurs en particulier. Et si on le fait, ça nous permettrait bien mieux de comprendre pourquoi les populations qui sont des populations dépendantes, qui sont des populations soumises à des situations particulières, n'en sont pas moins, et pas forcément plus, n'en sont pas moins des acteurs comme vous et moi, qui mobilisent exactement les mêmes registres, des registres dans lesquels la notion d'identité transverse a pleinement sa place. Je vous remercie et vous prie de m'excuser encore d'avoir dû m'exprimer en français. Merci beaucoup por votre atenção. Professor Marcelino, muito obrigada, professor. Nós não tivemos ainda nenhuma questão aqui nas perguntas e respostas, mas se alguém quiser já começar a colocar algumas questões, poderá fazê-lo. E eu vou passar de imediato a palavra ao professor Luís Fernandes, da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, que nos irá também falar do capítulo
do livro com o qual contribuiu. Muito obrigada, Luís, e passo a palavra, tens 5 minutos mais ou menos. Muito obrigado, Patrícia. Cumprimentar todo o auditório, as pessoas que estão a assistir virtualmente a este encontro. Cumprimentar também os meus colegas de mesa. Dizer que há bastante tempo não participava numa iniciativa do CICAD. É com grande gosto que reencontro caras bem conhecidas numa caminhada já longa, porque durante muitos anos o tema das drogas foi o meu tema principal de investigação e ainda está muito no radar das minhas preocupações, sobretudo em orientação de trabalhos académicos, de jovens, de mestrandos, portanto, continuo a segui-lo com atenção, embora de um modo, diria, mais distanciado. Peço e agradecer também ao professor Casimiro Balsa o estar a participar nesta obra. Aliás, já referiu aí que isto começa em 2005, com um colóquio, onde eu tive o prazer de fazer também uma conferência, o colóquio de infração normativa, justamente, e pedir à professora Patrícia se, quando eu tiver ocupado 15 minutos, me avisa, está bem? Para eu não extrapolar o meu tempo. Sim, eu tenho estado a avisar pelo chat, mas eu contigo eu vou interromper mesmo. Agradeço porque, como sabes, eu não tenho acesso visual ao ecrã, não é? Eu sei, por isso vou-te interromper, são importantes. Interrompes verbalmente a falar, é que a gente se entende. Sim. Ok. Bom, o capítulo que eu tenho na obra que agora estamos aqui a apresentar fala da erosão da norma. Chama-se O que a droga faz à norma, porque de facto o fenómeno droga, à medida que se foi instalando e que foi expandindo nas sociedades, na portuguesa também, provocou a norma, provocou as normatividades e obrigou a novas normatividades. E eu queria passar muito brevemente 3 momentos dessas normatividades. 2 deles estão no capítulo, o terceiro não está. O terceiro já é um exercício daí para cá, exercício esse que ainda está bastante em alinhavos, ando a trabalhar nisso neste momento e se calhar vai sair um bocado descozido, mas é mesmo assim que vai hoje. O primeiro momento, então, a erosão. Como todos sabemos, o fenómeno de droga começa a ter uma expressão pública notória nos anos 70. Em algumas sociedades, sem ser a portuguesa, um pouco antes, na nossa, claramente, depois da Revolução de Abril. Os pilares da normatividade, ou da norma, se quisermos, para ser mais simples, ao longo da modernidade foram-se estabelecendo de vários modos. Podíamos ir buscá-los, por exemplo, ao estabelecimento das constituições políticas dos países, às regras dos Estados-nação, à estruturação de todo o aparelho jurídico, das magistraturas, às grandes narrativas políticas que terminam em ismo, o comunismo, o socialismo, o liberalismo, o anarquismo, século XIX ainda. Tudo isto foram produção de normatividades, às vezes conflituantes, mas seja como for, criando claramente os pilares do que é ser-se ocidental, neste caso. E eu diria que razão, trabalho e família exprimem muito bem 3 grandes pilares desta modernidade. Ora, os anos 70 são os anos em que estes 3 pilares começam a ser fortemente erodidos pelas dinâmicas sociais. São também os anos de ascensão do fenómeno de droga. É muito curioso. E o fenómeno de droga confronta claramente estes 3 pilares. Desde logo, a razão, o estado alternativo, ou alterado, ou modificado de consciência, é um estado que atenta contra a razão, indo buscar hedonismos e viagens, trips, o lado psiconáutico, toda uma outra forma de estar face ao mundo, cognitivamente e perceptivamente,
que é em si mesmo uma transgressão. Atenta contra o trabalho. Estamos todos lembrados, quem está mais a par do campo das drogas sabê-lo-á, as discussões que havia sobre o síndrome amotivacional do fumador de cannabis, retivo à lógica do trabalho, furtando-se ao esforço, estando numa atitude contemplativa, passiva, alguém que se tornava, enfim, vou ser breve, um inútil. Um inútil dentro do que é a lógica da velha operária, a lógica do trabalho que governa as nossas sociedades. Portanto, este lado hedonista confrontava ou atentava contra aquilo que é próprio do trabalho, que é a gratificação diferida. Eu trabalho agora para ser gratificado logo, a seguir, depois, com salário, por exemplo, ou com reconhecimento. Mas primeiro trabalho, primeiro esforço-me. Ora, as drogas são o contrário, são o prazer imediato. São a anulação da gratificação diferida pelo império do aqui e agora. E depois poderia também aqui dissertar sobre como é que a droga atenta à família, atenta contra os valores da família. E as drogas vêm trazer para as famílias dos diferentes países, para as portuguesas, que são aquelas que temos mais próximas, vêm trazer uma enorme crise. Porque as drogas são também, o andar-se na droga, entre aspas, é também, de algum modo, renegar as lógicas do controle familiar e o aderir a lógicas alternativas dos grupos de pares, e mesmo quando se é heroína dependente, por exemplo, criar um novo amor, que é uma paixão desmedida pelo opiáceo, que vem triangular uma relação que se tenha, uma relação de casamento, de namoro, uma relação de intimidade, fica triangulada através da heroína. Portanto, também aqui a lógica mais estrita do que é um relacionamento posta em causa. E quando eu falo em erosão da norma, por parte do fenómeno droga, estou-me justamente a referir ao modo como ele, de algum modo, abanou estes pilares da normatividade moderna. E vou para o segundo momento, o momento da difração, que eu desenvolvo um bocadinho no capítulo. Aliás, quando o professor Casimiro Balsa me convidou para esse colóquio e eu vi que o colóquio se chamava difração, isto despertou-me uma vocação que ficou atropelada, eu diria, no meu caminho, porque quando entrei para a universidade, entrei para um curso de engenharia, era um apaixonado da física e da química, mas depois aquilo correu mal e eu fugi de lá e mudei para a psicologia, senti-me verdadeiramente atropelado por aquele curso. Ora, mas esta história da difração permitiu-me recuperar essa minha vocação da física, que tinha ficado a dormir. E fui recordar o que era a difração. E não vou agora amassar-vos com isto, pode ser para quem estiver menos familiarizado com a física óptica, um trabalho a fazer depois deste nosso evento, seja ir saber que coisa é essa da difração, mas muito rapidamente nós estamos habituados ao modelo da física óptica newtoniana, em que a luz se propaga retilineamente, definindo de um modo absoluto a diferença entre a luz e a sombra. Há uma linha clara de separação. É nítido. Ao nítido da luz e à sombra. Ora, a difração é descoberta depois, é descoberta numa física pós-newtoniana, que vai reconhecer que afinal a luz é corpúsculo sim, mas é também onda, e uma onda não se propaga retilineamente, uma onda é uma sinusoide. Se nós projetarmos um foco de luz contra um alvo no qual há um pequeno orifício, o alvo é opaco ao pequeno orifício, a luz passa pelo orifício e vai ser projetada ao fundo, não como um ponto, mas sim como uma série de manchas mais escuras e mais claras. Isto é o fenómeno da difração. Nem é refração, nem é reflexão, é difração. Ora, isto é uma boa metáfora, de facto, para o que se passa com a forma como temos normativizado as nossas sociedades, sobretudo a partir dos anos 90, e o fenómeno droga é um bom analisador para isso. De resto, o Dr. João Golão já me poupou o trabalho. Quando falou aqui na Comissão de Estratégia de Luta contra a Droga, da qual ele fez parte, juntamente com mais 8 personalidades do campo das drogas, se bem me lembro,
eram 9, não é? Era isso, não era? E eu tive a oportunidade de acompanhar esses trabalhos, até porque trabalhava na altura com o professor Cândido Agra, que fez parte desse grupo, e ele ia-me pondo ao corrente dos trabalhos e inclusivamente íamos discutindo, discutindo como é que ele poderia contribuir para a discussão, etc. E portanto, confirmo realmente que foram tempos de muito labor, de muita abertura de espírito, de muito trabalho, de querer fazer qualquer coisa com um fenómeno que continuava a interpelar-nos e a nós não conseguirmos dar conta dele enquanto estivemos na lógica do claro escuro, na lógica da tal propagação retilínea da luz. De um lado havia o lado obscuro da droga, do outro havia o lado da luz, que era a razão, e só sabíamos lidar com isto binariamente. Binariamente, que é ou proibimos, e quem transgredir está do outro lado, numa linha claramente demarcada. Ora, o que é que vem trazer todas estas discussões? Os anos 90 são os anos em que aparecem as primeiras associações antiproibicionistas, em que aparecem grupos de indivíduos a reclamar o direito ao consumo de drogas, em que aparecem na esfera política e nos partidos políticos debates muito acesos sobre o que deveria ser uma política para as drogas e debates em que não é fácil dividir os partidos em esquerda e direita. Porque, por exemplo, a JSD era a favor da legalização do cannabis e não é um partido de esquerda. Não era o Bloco de Esquerda ainda. O Bloco de Esquerda ainda nem estava nesta discussão. Aparece depois. Forma-se depois. Portanto, isto para dizer o quê? Que os anos 90 são claramente anos em que há uma lógica de propagação retilínea. Passamos a ter um movimento em onda que difrata a norma. Provoca difração da norma. E a lei 183, de 21 de junho de 2001, que descriminaliza e que regulamenta as medidas de redução de riscos e minimização de danos, a introdução no plano legislativo, e nós sabemos como a lei é sempre uma cristalização de qualquer coisa que vem de antes, vem de um Estado societário que discute e que depois cristaliza ali numa norma jurídica. Esta lei vem justamente consagrar todo este trajeto de difração normativa. O quê? E dizer o que é a este respeito? Dizer que o que se passou nos anos a seguir, e diria que vem até hoje, é o de esta difração ter tornado aquilo que era um alien, uma figura estranha, que era toxicodependente, que participava de uma razão outra, diferente da nossa razão, vem trazê-lo para o nosso espaço. De algum modo vem torná-lo uma figura do interior. Nós passamos a saber habitar melhor com ele, conviver melhor com ele. De algum modo inscrever as drogas nas nossas vidas, não como coisa estranha, mas como coisa que afinal faz parte de um novo normal. Esta expressão fui buscá-la agora à pandemia, deixem lá. Portanto, de um novo normal. Quer dizer, afinal, há alguma normalização. Por exemplo, consumos generalizados de cannabis, ou bastante expandidos, ou diria que banalizados, como que se cannabis já não fosse problema. Por exemplo, as medidas de minimização de danos postas no terreno, nos territórios mais periferizados, mais em dificuldades, como medidas que reconheciam que estas pessoas têm o direito, muito marginalizadas, têm o direito a regressar à vida comum da cidade, através justamente destas políticas, destas medidas de reaproximação, por exemplo, à esfera do tratamento, trazê-las novamente para uma certa normatividade mais convencional, mas mais participativa também da nossa sociedade, de algum modo desmarginalizando-as. E, portanto, podia agora falar, mais recentemente, da recuperação de uma discussão que era dos anos 60, que é a de trazer os psicadélicos para o plano terapêutico. Falar na ibogaína, ou no LSD, ou no DMT, ou na ayahuasca, como substâncias que são capazes de ter potencial terapêutico. Eu estou convencido que este será, nos próximos anos, um terreno muito interessante de acompanhar.
Portanto, é isto que eu queria sublinhar. Quer dizer, como que se nós tivéssemos de algum modo desproblematizado o fenómeno de droga. Sim. Os teus 15 minutos já passaram, mas muito ainda bem, mais 5. E muito bem, porque só me falta o terceiro momento, que é o tal que ainda está mais descozido e, portanto, chegam perfeitamente 5 minutos. Estava eu a dizer, quando eu digo que o fenómeno de droga foi relativamente desproblematizado, não quer dizer que não ofereça ainda problemas sérios, mas comparado ao que foi nos anos 70 e 80, está bem mais pacificado. Tanto assim é que deixou de ser a figura que abre os noticiários, a figura que faz as manchetes da grande imprensa, etc. Já não é ele. Uma vez ou outra aparece, mas já não é ele. E isto é, com certeza, um bom sinal. Nós não queremos sempre vir na primeira página, não é? Só queremos vir por boas razões. Mas o fenómeno de droga não vinha na primeira página por boas razões. O terceiro momento, então, chamo-lhe governamentalidade do medo, a expressão não é minha, anda por aí. Aliás, a expressão governamentalidade é uma expressão Foucauldiana. Outros preferem a expressão sociedade do medo. Eu prefiro governamentalidade do medo, porque já não aguento mais etiquetas para a sociedade. É a sociedade do risco, é a sociedade líquida, é a sociedade da transparência, é a sociedade não sei de quê, agora é a sociedade do medo. Eu prefiro governamentalidade do medo para assinalar que a gestão do medo se tornou uma tecnologia política. E, muito brevemente, dizer o quê? Dizer que, sobretudo, do segundo milénio do nosso século para cá, portanto, nos últimos 10, 12, talvez 15 anos, uma série de poderes políticos que nos governam perceberam que agitar o medo é uma boa estratégia para governar. E porquê é que é uma boa estratégia? Porque ela casa bem com um estado ou com uma condição do indivíduo pós-moderno, que é a sua condição de hiperindividualidade. A sociedade está muito atomizada. Isto é um tema que os analistas do individualismo contemporâneo têm trabalhado longamente. Por exemplo, se calhar o mais conhecido de todos é Lipovetsky. Eu estou a pegar nas teses de Lipovetsky neste momento. Dizer, estamos atomizados, estamos hiperindividualizados. Na sociedade da imagem. A sociedade da imagem gosta que nós sejamos bonitos. A sociedade da imagem reproduz ad nauseam a foto, a imagem, a fotografia, a nossa imagem desde logo. E, portanto, é uma sociedade de narcisos. O narciso tem um ego inflado, expandido. Mas o narciso, nós sabemos de toda a história da clínica, desde logo da psicanálise, mas não só, nós sabemos como a personalidade narcísica, aparentando pujança, é uma personalidade frágil. Por exemplo, é uma personalidade que quando descobre que está em perda ou que está a perder umas eleições, vai jogar golfe, por exemplo. E pode fazer-se fotografar no golfe como se estivesse muito feliz, negando o que lhe está a acontecer. Não sei se estão a reconhecer esta figura do golfe que se passou há 2 ou 3 dias para cá. Num campo da Virgínia. Estou a falar de um hipernarciso, justamente. Ora bom, estas personalidades infladas vão-se abaixo com muita facilidade. Deprimem com facilidade. E essas personalidades somos todos nós nesta sociedade do hiperindividualismo. Somos todos nós que pomos fotografias no Instagram à espera dos likes, que pomos um textinho ou um vídeo no Facebook e ficamos à espera que nos digam estavas tão bonito ou és tão inteligente e precisamos disto tudo, porque senão o nosso ego vai-se abaixo. O narciso é medroso. E como é medroso, reage a figuras da ameaça. Portanto, para concluir o meu argumento, dizer assim, o que é a governamentalidade do medo? É a governamentalidade... Uma governamentalidade é uma tecnologia política de poder. Estou em Foucault neste momento, as expressões são dele. A governamentalidade do medo consiste em fazer convergir figuras de ameaça específicas com figuras salvíficas específicas. Portanto, de um lado a ameaça, do outro a salvação. Rapidamente, figuras de ameaça. Já não é o drogado. Deixem-me falar assim, não é? Como se dizia antigamente, o drogado. Temos medo dos drogados,
pequena delinquência de rua, marginalidade, zonas urbanas degradadas, traficantes, as prisões a encherem-se com esta gente, a polícia atrás deles, o conflito nas zonas mais problemáticas, o conflito aberto, a rua a tornar-se perigosa. Já não é isto. Hein? Hoje o medo que paira pela Europa é o medo do terrorismo, é o medo da cidade exposta a perigos que vêm, pelo menos fantasiosamente, de outras civilizações, de outras culturas, por exemplo, um migrante ilegal, extra-europeu, extra-ocidental, até diria, por exemplo, os refugiados, estavam a faltar a palavra, os refugiados, e depois amalgamamos isto e dizemos um atentado terrorista, este indivíduo que saiu à facada numa rua, ultimamente foi em Viena, veio de um algures, é um refugiado, possivelmente, é um migrante clandestino. Estas figuras estão amalgamadas e são agitadas por uma certa retórica política que depois as aproveita para, por exemplo, para fazer muros, voltando ao indivíduo do golfe, que joga golfe na Virgínia, por exemplo, para fazer muros, mas pode ser simplesmente para reformular leis, para tornar leis mais duras, para encher prisões, já não agora com drogados, mas com outro tipo de figuras ameaçadoras. Portanto, criam-se novas normatividades e novos campos de atuação policial e da inteligência da Polícia Internacional a partir justamente destas figuras de ameaça. E as figuras salvíficas são os tais políticos que nos vêm salvar destas figuras, que prometem endurecimento e que prometem restaurar a ordem, o discurso da lei e da ordem. Acontece que estas figuras políticas, estamos já seguramente a lembrar-nos de algumas, não é? Elas próprias não estão fora da sociedade, elas sofrem de hiperindividualismo, elas sofrem de narcisismo. E o narciso autorreferencia a norma. Portanto, as normas existem, exteriores a si, mas ele já não as reporta a um sujeito moral abstrato, como fazíamos antigamente. O sujeito moral abstrato podia ser a nação, a pátria, o presidente, o chefe, podia ser Deus, podia ser uma série de figuras nas quais reconhecíamos a autoridade. Nós já não reportamos a norma a estas figuras, mas sim a nós próprios. O que é que eu faço com aquela norma externa? Adequa à minha vontade, ao meu desejo, eventualmente. O narciso é um ser desejante, permanentemente. E as figuras políticas que têm vindo a aparecer como salvíficas são deste tipo. São figuras que nos vêm prometer esta salvação, mas que autorreferenciam permanentemente a norma. Por exemplo, desqualificando a institucionalidade, porque essa é uma norma externa a mim, externa ao meu desejo. Essa norma constrange-me e eu não quero ser constrangido. Por exemplo, podendo mesmo negar a realidade. As fake news são a negação da realidade, não é? Inventando uma realidade outra, ficcional, mas que se torna real fruto das redes. E este é o último elemento que eu aqui deixo. A nova forma de comunicação, as redes sociais. Há estudos que nos dizem que no mundo ocidental cerca de 60% dos adolescentes só já se informam pelas redes, nomeadamente pelo Instagram e pelo YouTube. E estão sujeitos a uma comunicação intensiva, permanente, nestas redes. A questão que está aqui em causa nestas novas formas de comunicação é que elas criam identidades ilusórias, sociabilidades falsas, digamos assim, e criam uma comunicação intensiva que leva o indivíduo até uma espécie de uma exaustão do que é o virtual. Mas felizmente para todos nós, por exemplo, podem-se ganhar eleições sem fazer um comício real numa praça com gente à frente. Bolsonaro ganhou assim as eleições, praticamente sem sair à rua, só pelo Facebook e outras redes. Portanto, como é que eu quero fechar aqui o argumento? Dizer que felizmente a realidade continua a existir.
por exemplo, a realidade pode ser um vírus chamado SARS-CoV-2 e fazer uma pandemia que tem a dimensão que nós tivemos neste momento. E esta pandemia fez-nos cair na real e até apiou, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos. Estou plenamente convencido, eu e muitos analistas que tenho ouvido, que não fora a pandemia, ele teria ganho as eleições. A pandemia foi um elemento de realidade que veio confrontar o mundo de virtualidades, enfim, de algum modo alucinado, que nos era dado pelos mundos virtuais. Obrigada. Tenho que concluir, não é? Tenho que concluir. Podes terminar. Posso terminar. E termino com esta frase. Portanto, as novas normatividades estão a vir através da agitação da figura do outro, de um outro ameaçador que vem de outros lados, de outras culturas, e que está a ser o pretexto para políticas de exclusão e para políticas segregacionistas. Esperemos que venham novos elementos de realidade menos drásticos do que o da pandemia, para poder, de algum modo, pôr-nos na rota de normatividades menos problemáticas do que aquela que está a acontecer agora. Muito obrigado por esta oportunidade de ter vindo trazer estas reflexões. Obrigada a nós, Luís, pela tua fala. Gostaríamos agora de só, antes de passarmos às perguntas, também ainda não temos nenhuma pergunta aqui no Q&A, portanto, antes de passarmos, vamos só mostrar o livro, a capa do livro. A doutora Lúcia vai partilhar o ecrã connosco para podermos ver este livro que estamos aqui a falar, e qual os nossos oradores discorreram. Só vermos aqui. Partilhar então esta versão digital do livro de infração normativa, comportamentos escondidos e identidades transversas. Se puder só andar um bocadinho para baixo também, temos aqui todos os autores do livro. O livro está já disponível nas livrarias e estará também disponível no repositório da Nova, ainda não está. E, portanto, poderão aceder e ler estes interessantes contributos sobre esta questão da norma, sobre as questões de identidades e outras. Não sei se o coordenador da obra, o professor Casimiro Balsa, quer só dizer mais alguma palavra, porque não... De qualquer forma, estamos à espera que o nosso público coloque questões ali no Q&A e não temos nenhuma. Portanto, professor Casimiro, se quiser dizer uma palavra final sobre... Obrigado, Patrícia. Este formato de papel. Não, só uma palavra só, enquanto não se colocam eventuais questões, mas acho que para mim foi muito útil, muito interessante esta sessão. Queria já agradecer aos contribuintes, ao Dr. João Golão, ao Macarri, ao Luís, estas atualizações das suas produções no livro, e, portanto, congratular por este momento e agradecer-vos. Para mim, Patrícia, está tudo ok, e agradeço aos participantes a paciência de terem esperado e espero que tenham tido algum prazer com esta discussão. Pronto. Ficamos então aqui mais talvez um minuto à espera se alguém tem alguma questão. A não ser que algum dos nossos oradores queira dizer mais qualquer coisa enquanto esperamos, mais alguma palavra. Não temos perguntas ainda. Ou que queira colocar questões aos colegas oradores, não é? Podemos talvez começar com alguma questão. Enquanto não entra nenhuma pergunta, eu queria associar-me também aos agradecimentos por esta apresentação, este lançamento do livro, ser feito por este meio, associando o CICAD a esta realização. Foi com muito gosto que o fizemos.
e gostaríamos muito de poder contribuir também para a difusão deste livro. Veremos como é que isso é possível, mas contem com o CICAD enquanto parte particularmente interessada na produção de conhecimento em torno destas questões, para contribuir para a difusão e para a publicitação deste livro. Pronto, e agradeço a participação de todos. Continuo a não ver nenhuma pergunta, de maneira que, pela minha parte, agradecia a todos os participantes e, em particular, aos preletores, à nossa moderadora e à equipa organizadora deste evento. Muito obrigado a todos. É isso, acho que se houver alguma questão, por exemplo, por parte dos oradores ou outro orador, também podemos talvez começar por aí. E senão eu penso que poderemos terminar. Não temos questões. Este meio digital de comunicação, por vezes, também pode levar, não é, a isto, a dificultar o debate. Mas eu penso que estas, pelo menos para mim, que não, como já disse, não é a minha área de investigação e pesquisa, foi muito interessante estar aqui, ter a oportunidade de ouvir os oradores, de conhecer melhor este livro, o seu conteúdo, e queria, pronto, para terminar então, agradecer a todos os que assistiram, a todos os que participaram e aos que organizaram, obviamente. Muito obrigada, e em nome do SICS Nova, obviamente contaremos com o CICAD para dar também mais visibilidade, tal como o Dr. João Golão disse, dar mais visibilidade a esta obra, e obrigada ao CICAD por ter organizado este encontro. Da minha parte, podemos terminar. Eu agradeço à professora Patrícia Pereira e ao Dr. João Golão, ao Dr. Manuel Cardoso, ao professor Casimiro Malsa, ao professor Luís Fernandes e ao professor Marco Henrique Solí por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras, de informação e conhecimento. Assistiram a este evento 70 participantes e agradeço a todos os participantes o vosso interesse e participação, e mais uma vez peço desculpa pelo atraso do início da sessão. Informamos ainda que a gravação desta videoconferência estará disponível nas plataformas digitais do CICAD, bem como nas suas redes sociais, e em breve terão mais novidades sobre a videoconferência. Estamos a preparar outros temas, portanto mantenham-se aí que nós contamos convosco. Obrigada. Obrigado, Sr. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.